boa tarde, a paz do Senhor estejam convosco. Nesta tarde de domingo, o Senhor colocou no meu coração uma palavra muito importante para trazer para os irmãos. Amém, irmãos? No nome de Jesus, vamos ler esta palavra de Deus maravilhosa. Se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18. Diz assim a palavra: desça até onde fazem os potes de barro, e lá lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de barro, sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficou bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse: será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento posso dizer que vou arrancar, derrubar, destruir qualquer nação ou reino. Mas se esta nação ou este reino abandonar a tua maldade, então eu mudarei a ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas se esta nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Até aqui, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, esta passagem que se encontra em Jeremias 18 dá muito exemplo para nós. Jeremias é um profeta do Antigo Testamento. O seu reinado de profeta durou 40 anos. Ele profetizou na época do rei Zedequias. Foi mais ou menos em 586 antes de Cristo. Foi nessa época aí, 586 antes de Cristo. Jeremias foi chamado por Deus para profetizar sobre o povo de Judá. Que o povo de Judá não estava ouvindo a palavra de Deus, não estava obedecendo a Deus sobre os seus mandamentos. Eles queriam seguir pelas próprias pernas, pelos próprios pensamentos. Então Deus queria corrigir o seu povo. Então enviou o profeta Jeremias para profetizar para aquele povo de Judá que eles iam ser castigados. Então o profeta Jeremias profetizou até a conquista da Babilônia sobre aquele povo de Judá. Mas o povo não deu ouvidos para Jeremias. E eles perseguiam Jeremias, até queriam matá-los. E Jeremias tinha medo, Porque o povo queria até matar Jeremias, e Deus mandava mensagem para ele profetizar para aquele povo que tinha que obedecer a palavra de Deus. E neste momento,
Deus fala com Jeremias: desce à casa do oleiro, que lá eu farei você ouvir minhas palavras. Aí Jeremias desce à casa do oleiro. Oleiro é quem faz os vasos de barro. Chegando lá, o oleiro estava fazendo um vaso de barro na roda de madeira. Era uma roda de madeira. Embaixo tinha outra roda que o oleiro mexia com os pés. Lá com os pés mexendo, a roda de cima mexia também. E ele colocava a argila, que era o barro melhor para fazer vaso, ia moldar o vaso. Rodando a roda com o pé, ele ia moldando o vaso. E às vezes esse vaso tem alguma sujeirinha. O barro tinha sujeira, tinha uma pedrinha, tinha um fiapinho de capim, alguma sujeirinha. E o oleiro tirava a sujeira. E assim Deus falou para Jeremias: ó, povo de Israel, eu não posso fazer com o povo de Israel o que o oleiro faz com o vaso. Quer dizer, que Deus, ele queria um vaso perfeito, que nós somos vasos na mão de Deus, como se nós fôssemos o vaso. Aquele barro na mão do oleiro seria nós. Então Deus, ele quer fazer um barro perfeito, mas às vezes aquele barro vinha sujo. O que Deus fazia? Tirava a sujeira do barro, que somos nós o barro. Um exemplo que somos nós. E aquele barro às vezes vinha sujo. No nosso caso seria cheio de pecados, cheio de problemas. Então Deus quer te purificar. Ele quer te limpar, para que você seja um vaso de honra. Aquele vaso que vai receber o azeite. O que é o azeite? Simboliza o Espírito Santo de Deus. Então a gente tem que estar pronto para receber o Espírito Santo. Mas para isso, Deus tem que tirar aquela sujeirinha, aquele capinzinho, aquela pedrinha no nosso caminho. Às vezes as coisas acontecem com a gente, nós não sabemos porquê, mas Deus está nos moldando. Ele está querendo fazer de nós um vaso de honra, para que nós possamos receber o Espírito Santo. Se você pegar um vaso que está rachado, e derramar azeite nele, o que vai acontecer com o azeite? O azeite não vai vazar? Vai estragar, vai vazar o azeite. E Deus não quer isso. Ele quer um vaso perfeito, para que o Espírito Santo não saia de nós, que nós somos vaso cheio do Espírito Santo, para que Deus possa nos usar na tua obra aqui na terra. Então, irmãos, a gente tem que se preparar. O que é se preparar? É a gente ouvir a palavra de Deus, a gente ter uma comunhão com o Espírito Santo, para que nós sejamos vaso de honra nas mãos do oleiro, nas mãos do Senhor. O vaso, ele é feito na mão do oleiro. Depois que o vaso está perfeito, sem nenhuma pedrinha, sem nenhuma sujeirinha, ele vai para o forno, para a fornalha. Ele vai ser aquecido a mais de 1000 graus no forno. Se ele não rachar, não trincar, aí ele é o vaso de honra. Ele é um vaso que serve para pôr azeite, pôr água. Porque naquela época de Jesus, não tinha vidro, não tinha essas coisas, plástico. Era feito tudo no barro. Então somos nós hoje, irmãos. Depois que a gente estiver pronto, que o oleiro aprontou o nosso vaso, que Deus preparou a gente
para receber o azeite, que é o Espírito Santo, nós vamos passar por uma fornalha, que é um teste na nossa vida. Se você passar naquele teste, que são as provas, as batalhas espirituais, tudo aquilo que a gente tem que enfrentar para ser um vaso de honra usado na mão de Deus, aí sim nós vamos receber o Espírito Santo, de forma tal que Deus vai fazer obras maravilhosas nas nossas vidas, para que nós sejamos usados nas mãos do Senhor. Então Ele quer que a gente seja um vaso de honra, um vaso perfeito. É isso que Deus quer. Agora, se a gente continuar no caminho do mal, fazendo as coisas erradas, andando, desviando do caminho do Senhor, o que vai acontecer? Vai acontecer igual o povo de Judá. O povo de Judá foi escravo da Babilônia. O rei Nabucodonosor, em 586 a.C., invadiu a Jerusalém, destruiu o templo de Jesus lá, o templo de Salomão foi destruído, roubaram todas as peças do templo e levaram para a Babilônia. Ainda levaram 10.000 cativos, 10.000 pessoas foram levadas, escravos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E eles foram escravos por 70 anos, viveram no cativeiro, trabalharam de graça para Nabucodonosor, construindo templos lá, fazia tijolo de barro, e era chicotada. Se não trabalhasse, levava chicotada. Então aquele povo de Judá não obedeceu a Deus. Aí Deus deu a permissão para Nabucodonosor invadir Jerusalém, que era a capital de Judá na época, e levou 10.000 pessoas, cativos, escravos, para trabalhar de graça para Nabucodonosor. Então, irmãos, o que Deus quer dizer no dia de hoje, que a gente é barro na mão dele, ele faz o que ele quer com a gente. Ou ele pode fazer um vaso de honra para receber o Espírito Santo, para ser usado na obra dele aqui na terra, ou ele pode simplesmente não gostar do vaso e destruir o vaso e tentar fazer outro. Foi o que ele fez com Judá na época. Ele destruiu Judá. Ele permitiu a destruição de Judá. E o povo de Israel veio escravo para a Babilônia. Na época de Nabucodonosor. Comia grama. Eles não comiam, apanhava para fazer tijolo, para fazer as obras de Nabucodonosor. Que a Babilônia era o país mais rico na época. Naquela época lá, era o lugar mais chique que tinha, a cidade mais linda. Era a Babilônia. Mas por quê? Porque quem comandava lá era o inimigo. Não era o povo de Deus. O povo de Deus vivia humildemente em Judá. Então, Deus permite algumas coisas na nossa vida. Deus permite você passar por momentos difíceis para você acordar, para você falar, opa, peraí, meu caminho não é esse, é melhor eu seguir outro caminho. Que é o que Deus permitiu acontecer com o povo de Judá. Então aquele barro na mão do oleiro, tanto Deus pode fazer um vaso lindo, maravilhoso, perfeito, como ele pode não gostar do vaso e quebrar o vaso. Então, irmão, se você é esse vaso quebrado que Deus amassou, volta para Jesus. Ele quer te consertar. Ele quer te fazer um vaso novo. Ele quer mudar a sua vida para que você receba o Espírito Santo, irmão.
Volta para Jesus, volta para a casa do Senhor. Que Deus quer consertar o seu vaso. Se o seu vaso estiver rachado, Ele vai arrumar o vaso. Ele vai colocar o Espírito Santo na sua vida, para que você seja exemplo, para que você seja uma bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. Em nome de Jesus, eu queria agradecer pela atenção. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe o seu domingo, esta semana que se inicia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, que a paz esteja convosco. Amém? Muito obrigado.